Bom dia. Nosso grupo formado por Eliane de Moraes, João Vitor e Ives, e por meio de Ivan, nós optamos pelo tema Olhando através do Espelho, que é o primeiro capítulo do livro Os Primeiros Americanos. E aí, nosso grupo se propôs isso como tema. Aí já dá ênfase ao primeiro capítulo, Olhando através do Espelho, que quando Colombo chega aqui no continente americano, ele se depara com algumas pessoas, e aí é dito por índios, né, trazendo para os dias de hoje. E naquele momento, pelos espanhóis e pelos europeus que com Colombo chegaram nesse continente, ele vai falar sobre os nativos. E percebemos que a visão dos europeus no que tange ao preconceito em relação aos nativos que aqui já residiam. E aí os autores do livro foram bem felizes nessa questão, enfatizada a questão do preconceito contra os nativos pela parte dos espanhóis. Com a citação ao qual nosso grupo fez no texto escrito foi: os espanhóis puderam ter uma ideia da diversidade cultural do Novo Mundo, mas os mesmos astecas, com seu modelo de sociedade evoluída, não cabiam nos estreitos limites dos preconceitos europeus. E poucos anos após a chegada dos espanhóis, até mesmo os astecas e incas foram reduzidas às condições de peões, em suas civilizações acabaram por ser destruídas. Olha só o que os autores colocam no seu texto, na sua pesquisa. E a gente vê essa visão preconceituosa por parte dos europeus, mesmo entendendo que os povos que aqui já residiam já tinham um modelo de morada, um modelo de trabalho. E aí, como o autor vai citar a questão dos incas e dos astecas, com toda a sua linha evolutiva de sociedade, mesmo assim os espanhóis e os europeus também viam que, de alguma forma, que eles não eram evoluídos, e sim nativos selvagens. Até mesmo quando Colombo chega aqui na Terra, no continente americano, que ele vai fazer menção de 2 tribos nativas, a qual é os taianos e os caribes. Esses caribes que, segundo Colombo e estudiosos da época, esses caribes eles eram ditos canibais, mais selvagens, mais brutos, ou então mais bárbaros, como era já mencionado pelos estudiosos europeus. E de fato, segundo esses estudos, assim já mencionado, né, a gente vai entender que eles eram selvagens. E há necessidade de ser selvagem naquele momento, que precisava caçar, precisava até mesmo pescar. As mulheres que ficavam com o trabalho da coleta. Então era necessário essa meio que, entre aspas, brutalidade. E os espanhóis, com a visão social e intelectual naquele momento, eles não puderam ter a dimensão do que era necessário pela parte dos nativos. E aí acontece que muitas vezes a gente correlaciona a nossa sociedade com a sociedade do próximo, entendendo que a nossa sociedade é perfeita, e não analisando a sociedade a qual o outro pertence, a visão do outro, que é o campo da antropologia, o estudo do homem, que vai ver o habitat, vai ver as questões pessoais para ver como se formou aquela sociedade. E aí os europeus não tiveram essa concepção. A outra ênfase que o nosso grupo colocou é para Prestes, o outro autor. Ele vai fazer, o autor vai fazer a citação de Prestes. Não havia dúvidas que os monículos não eram obra dos índios,
e não conseguiam, porém, escolher dentre os nomes de longa e prováveis construtores de monículas, que incluía egípcios, gregos, israelitas, escandinavos, escoceses, chineses e poloneses. E aí o que a gente percebe é que a construção dos monículos, que eram grandes estruturas, aí pela parte do autor ele vai falar, vai citar Prestes, né? Prestes vai fazer a citação que diversas, a procura dessa verdade, a procura de responder quem foi que construiu esses monículos, ele vai fazer que existiu várias hipóteses, aí citando algumas civilizações, como os egípcios, escoceses, os poloneses, os israelitas, que é um dos autores, um estudioso citou os israelitas para a questão dos mormons, aí é o surgimento da religião dos mormons aqui no Brasil. E nós fizemos também uma citação na qual o autor trouxe Foster, estudioso daquela época. Ele vai fazer a seguinte citação: seu caráter, desde quando conhecido pelo homem branco, tem caracterizado pela perfídia e pela crueldade. Ele rejeita todos os esforços para elevá-los à sua decadência de posição. Embora não tenha a natureza moral para fazê-lo, adotar as virtudes das civilizações, seus instintos brutais o levam a citar os vícios dela. Nunca foi visto fazendo um trabalho metódico supor que uma raça assim possa ter erguido as robustas linhas de circunvalação e os monículos simétricos que coroam a nossa plataforma, e que é quase tão ridículo quanto supor que construíram as pirâmides do Egito. Pega no raciocínio de Foster. E aí existia uma grande polêmica se, pela parte dos europeus ali que estudavam, queriam responder tais questões sobre a construção dos montículos. No que tange a se foram os nativos que lá residiam, já que quando Colombo chega no continente americano, se foram eles que construíram, ou se foi outros povos muito mais primitivo, muito mais antigo, há muito tempos atrás. E aí o que Foster vai propor? Durante a sua análise, ele vai analisar ditos nativos daquele momento e vai ressaltar: esse povo aqui nativo, a gente percebe que não tem tal conhecimento, não tem a questão da justiça, a gente percebe que a sociedade deles não é evoluída, o seu conhecimento não é evoluída. Pela minha parte, aí a parte de Foster, citando Foster, né, ele vai dar um entendimento que essa sociedade aqui não tem menor conhecimento para fazer tais construções. E aí ele vai citar que no passado houve uma sociedade muito superior à que já residiam, e que essa sociedade que construiu esses montículos, essas construções, tais construções essas bem belas, com figuras geométricas e belas estruturas, por assim dizer. Aí quando interrogado a questão, e essa sociedade, como foi que desapareceu? Aí chegava ao ponto que Foster não saberia explicar. Só simplesmente ficou um vago na sua teoria, no seu estudo. E aí ele entende que haveria essa raça superior em relação às que já resistiam no tempo de Colombo.